Vamos a mais uma pergunta. Neste momento, como o senhor vê a aproximação de instituições e de docentes luso-brasileiros e as trocas de experiências, né, e vivências entre eles, levando em consideração as diferenças geográficas, culturais e político-econômicas? Por exemplo, o Brasil e Portugal. Eu acho que as diferenças são grandes, mas as proximidades são muito grandes também, não é? E eu acho que... a primeira vez que vim ao Brasil, aliás, a convite no encontro em que estava o Paulo Freire, não é? E em parte em convite dele, foi em 94, foi precisamente há 20 anos. E há 20 anos eu percebi que as relações eram muito, muito frágeis, não é? Nomeadamente entre as comunidades universitárias. Hoje, essas relações são muito fortes, não é? E têm dinâmicas muito fortes. E eu julgo que é bom que assim seja e que essa proximidade se mantenha. E eu costumo dizer, e é uma coisa que retomo aqui, que a internacionalização é uma coisa central para as universidades. Não há universidade sem uma grande dinâmica de internacionalização. A universidade é universalidade, não é? A ideia... Nós temos esta pretensão de sermos universais e termos uma dimensão universal. Portanto, a internacionalização está na alma da universidade, está na essência da universidade. Todavia, por vezes tem-se cometido um erro, e aqui no Brasil também, e em Portugal também, que é o erro de achar que a internacionalização é uma internacionalização feita do mundo anglo-americano, não é? Do mundo anglófono, do mundo das grandes universidades centrais. E isto, a meu ver, é um erro, porque a internacionalização começa em nossa casa, não é? A internacionalização começa nas coisas que nos são mais próximas, começa na nossa língua, na valorização da nossa língua, começa na nossa cultura, na valorização da nossa cultura, e é a partir daí que nos tornamos internacionais. Nós não nos tornamos internacionais na poeira do universo. Nós tornamos universais na medida em que sejamos capazes de valorizar a nossa língua. Paulo Freire dizia uma coisa que eu acho fantástica e que traduz esta ideia que eu estou a tentar dar-lhe, que é, ele dizia sobre o Ariano Suassuna, que não gostava de viajar e que raramente saiu dos seus locais. Ele dizia: Ariano se tornou um escritor universal não a partir do universo, mas a partir de Taperoá, que era a sua terra. E, portanto, ele, no fundo, foi a partir das suas raízes, das suas identidades, das suas culturas, da sua língua, que ele se tornou um escritor universal, não é? O Miguel Torga, o nosso grande escritor português Torga, dizia sobre a sua terra em Trás-os-Montes, dizia uma coisa muito parecida com esta. Dizia ele: o universal é o local menos os muros, não é? E, portanto, o universal não é uma coisa que está lá fora, não é? É uma coisa que vem de nós. E é por isso que, a meu ver, a internacionalização universitária é muito importante, mas nunca devemos esquecer que essa internacionalização começa na nossa língua, na nossa cultura, e isso é muito importante para a aproximação luso-brasileira, para a aproximação entre Portugal, o Brasil e os países da África de língua portuguesa, e, portanto, valorizarmos também esse espaço de internacionalização e não apenas a América, a Inglaterra, os Estados Unidos, etc. Uma internacionalização desenraizada, feita a partir do universo e não a partir da nossa terra, da nossa língua e da nossa cultura. Eu creio que uma das coisas boas que aconteceu nos últimos anos ao Brasil e a Portugal foi justamente o reforço das ligações luso-brasileiras no domínio das universidades, da pesquisa, do conhecimento, do ensino, etc. E devemos aprofundar essa relação. Ok, professor.